Como ser feliz? Qual é o caminho que nós precisamos percorrer para ter uma vida significativa e, consequentemente, feliz? Segundo Aristóteles, toda ação humana visa um bem possível, mas há um bem último, um bem supremo, que é desejado por ele mesmo. Esse bem supremo é a própria felicidade. Portanto, se você deseja atingir essa, que é a meta da existência humana, o bem viver, o caminho que você deve percorrer passa necessariamente pela prática das virtudes. As virtudes representam um caminho mais seguro para uma vida feliz. O que é uma virtude, senão uma disposição de caráter? A virtude é um hábito que conduz para o bem. Se a virtude é um hábito, isso significa que a virtude não é uma dádiva concedida pelos deuses ou pela natureza. Muito pelo contrário, a virtude é resultado de um esforço puramente humano. É o ser humano que se torna virtuoso mediante as escolhas que faz cotidianamente. Por isso, Aristóteles insiste na ideia de que a virtude não é inata. A virtude é adquirida pelo ensino e pela aprendizagem. A virtude é resultado de uma prática concreta. O bom flautista, diz Aristóteles, ele se torna bom porque insistiu na prática da arte da flauta. Assim também é a virtude. O homem virtuoso se torna virtuoso porque insiste na prática da virtude. A virtude nasce das escolhas que nós fazemos cotidianamente. Cuidado com as escolhas. Pequenas e grandes escolhas determinarão se nós seremos virtuosos ou não, se nós seremos felizes ou não. O que é uma escolha, senão o resultado de um processo puramente mental? É uma decisão que nós tomamos a partir de uma situação concreta que nós analisamos. Pense antes de decidir. Rumine a situação e aí tome uma decisão. Perceba que o grande problema das pessoas hoje é justamente esse. Em geral, há uma correria tão grande, há uma falta de tempo tão grande que as pessoas sequer param para pensar. Elas tomam a decisão e depois pensam a respeito da decisão já tomada. E aí pode ser tarde demais. A proposta do Aristóteles é justamente o contrário. A proposta do filósofo é que nós paremos, tenhamos momentos de reflexão e a partir dessa reflexão madura, consciente, tomemos uma decisão. Por que é importante tomar uma decisão consciente? Porque algumas decisões não poderão ser alteradas. Há escolhas que deixam marcas para sempre em nossa vida. Boas escolhas nos aproximam da virtude, mas as más escolhas nos afastam dela. Os medievais já diziam que Deus sempre perdoa, que os homens às vezes perdoam, mas a natureza nunca perdoa. A natureza jamais perdoa. Ou seja, há escolhas que nós fazemos que se tornam imutáveis, porque a natureza não perdoa. Há um preço a pagar por determinadas escolhas feitas. Para essas escolhas que nós fizemos e que não podemos alterar o resultado, a melhor coisa a se fazer é aprender a viver com elas. É aprender a amá-las. Ame as escolhas que não podem ser mudadas. Agora, é bem verdade que outras escolhas que nós fizemos, elas permitem uma revisão. Algumas escolhas podem ser alteradas. Por isso a importância de uma vida autoanalisada. Reveja sempre as escolhas que você fez. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu fiz uma escolha correta? Observe que você sempre está escolhendo. Mesmo quando você diz que não escolheu, não escolher já é uma escolha. Se negar a escolher, abrir mão do seu direito de escolha, já é uma escolha. E não há dúvida, é a pior escolha. Porque quem vai arcar com o resultado será você. Por isso, assuma a responsabilidade sobre a sua existência. Faça escolhas conscientes. O que você é hoje, não importa a sua idade, não importa o momento da vida que você está vivendo. Você hoje é o resultado das escolhas feitas ao longo de uma vida toda. Daqui a 10, 15, 20 anos, você será o resultado das escolhas de hoje. Feliz ou não, virtuoso ou não, você será o resultado daquilo que você escolheu ser. Por isso, mais uma vez, atenção no momento de fazer uma escolha.
Bem, se as virtudes são decorrentes das escolhas que fazemos, então é importante conhecer as virtudes. Para Aristóteles, há dois tipos de virtude. Há um primeiro grande grupo de virtudes que ele denomina de virtudes intelectuais ou virtudes dianéticas. As virtudes intelectuais ou dianéticas são resultado do ensino. Você adquire essas virtudes porque alguém te ensinou, seja a família, seja a escola, seja a própria sociedade. Essas virtudes que decorrem do ensino são apenas 5: a sabedoria, a prudência, a arte, que os gregos preferem chamar de tekné, a intuição intelectual e o conhecimento científico. 5 virtudes que nós aprendemos. Veja o grande Bach. Bach, ele não nasceu genial, ele se tornou genial. É como Nietzsche vai dizer depois, o gênio não nasce pronto, ele se torna genial. A virtude da arte é resultado de um processo de superação, de ensino e de aprendizagem. Portanto, se dedique muito, que você pode adquirir essas 5 virtudes intelectuais. Há um outro grande grupo de virtude que Aristóteles denomina de virtudes éticas ou morais. As virtudes éticas ou morais, todas elas são resultado da prática concreta. Mas veja uma coisa, não se trata aqui de uma prática isolada, e sim de uma prática reiterada. Você deve praticar muito essas virtudes até que elas se tornem um hábito, até que elas façam parte do seu modo de ser. Aqui nós temos várias virtudes. A título de ilustração, vou citar apenas algumas. Por exemplo, a bondade, a justiça, a temperança, a modéstia, a amizade. Essas são algumas das virtudes éticas que você vai adquirindo à medida que você vai praticando. Portanto, está aí o segredo para uma vida feliz. O homem virtuoso, a mulher virtuosa, é um homem, é uma mulher que está mais próximo do bem viver, está mais próximo da felicidade. Pratique as virtudes. Mas atenção, com relação às virtudes éticas ou morais, há um detalhe que faz toda a diferença. Veja, toda virtude é um remédio que cura a alma, que torna o sujeito feliz. Mas nós bem sabemos que todo remédio, se tomado em uma medida excessiva, se transforma em um veneno mortal. Assim também é a virtude. A virtude ética ou moral é um remédio, mas se você exagera na dose, esse remédio pode fazer mal. Portanto, Aristóteles vai nos ensinar que, com relação a essas virtudes, a melhor coisa a se fazer é evitar o excesso, bem como a falta. Evite o excesso de virtude e evite a carência, a falta da virtude. Encontre o justo meio, o equilíbrio. Para cada uma dessas virtudes há uma medida correta. Você não deve ser muito virtuoso, mas também não deve se tornar vicioso. Você deve ser virtuoso na medida correta. Para cada situação concreta da sua vida, há uma medida correta de virtude. E como que eu descubro que medida é essa? Fazendo uso da razão. A razão sabe quanto de virtude em cada situação. Se você extrapola o limite, aquilo que era uma virtude se transforma em um vício. Por exemplo, a coragem. A coragem é uma virtude ética, mas o homem muito corajoso peca pelo excesso de virtude, porque ele põe a própria vida em risco. Isso não é bom. O mesmo acontece com o homem covarde. Não pode ser covarde, porque é a falta da virtude. Deve ser corajoso no justo meio, na medida certa. A bondade não pode ser muito bom. Uma pessoa que é muito boa, ela acaba sendo feita de boba pelas pessoas, mas também não pode se tornar uma pessoa má. Não pode ser muito justo, porque senão você corre o risco de se tornar um justiceiro, mas também não pode se tornar injusto. Ou seja, pergunte para a sua razão, quanto de virtude nessa situação concreta que eu estou vivendo? Veja que a medida não é fixa, ela não é pré-determinada, ela depende do caso concreto. Em determinada situação, você pode ser um pouco mais virtuoso, em outras situações, um pouco menos, mas o critério é sempre o justo meio, é sempre o bom senso. Evite os extremos, encontre o equilíbrio, ou seja, tenha uma vida equilibrada.
Por isso que felicidade, diz Aristóteles na obra Ética Nicômaco, felicidade é contemplação. Somente quem contempla, ou seja, somente quem realiza esse exercício racional, consegue com clareza discernir quanto de virtude em cada situação. Pense nisso, busque o equilíbrio e seja feliz.